Você está disposto a abrir seu coração, virar seu rosto talvez e dizer: Senhor, Senhor, Deus, vem! Saudações no nome do nosso poderoso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Abre comigo, por favor, no Evangelho segundo Lucas. O Evangelho de Lucas, capítulo 3, nós vamos ler do versos 15 ao 17. Lucas 3, começando no 15, falando sobre João Batista. O povo estava em grande expectativa. O povo estava em admiração e com dúvidas e perguntas, questionando em seu coração se acaso João não seria o Cristo. João respondeu a todos: eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão, a fim de limpar sua eira e juntar o trigo em seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Vamos orar. Santo Deus, em nome de Jesus, que o teu nome seja exaltado. Obrigado, Pai, por este momento e pela vida de cada um que está aqui ouvindo. Suplicamos, ó Deus, em nome de Jesus, que a sua palavra possa entrar nos nossos corações, que ela possa alcançar além dos nossos ouvidos e alcançar até os fundos dos nossos corações. Ajuda-nos, Senhor. Nós suplicamos, nós rogamos, Pai. Dá força e vigor a cada um aqui presente. Dá entendimento, Pai, para a tua igreja, ó Deus. Que esse batismo do Espírito Santo e fogo, Pai, seja algo que a sua igreja volta a entender da forma que João Batista o anunciou. Em nome de Jesus. Amém. A mensagem que arde nos lábios dos crentes e que queima no seu coração tem que ser uma mensagem cristocêntrico. Moisés apontava para quem? Cristo. Davi apontava para quem? Cristo. Os profetas maiores e menores apontavam para quem? O homem Cristo. João Batista aqui fala: eu batizo com água, mas vai virá alguém mais poderoso do que eu, Jesus. E a igreja hoje, quando ela fala, quando ela prega, quando ela vive, quando ela pratica, sempre deve ser apontado para alguém. Jesus Cristo. Por que você faz isso? Jesus Cristo diz. Por que você vive daquele jeito? Foi Jesus que disse. Mas por que você age assim?
foi Jesus. Por que você tem essas metas e você tem essas prioridades na sua vida? Jesus. Você vai para onde? Jesus. Você está esperando o quê? A vinda e volta de Jesus. Então a mensagem que arde nos seus lábios e no seu coração sempre deve ser Jesus. Cristocêntrico. Sua vida deve ser centrado em Jesus, pois a palavra diz que por meio dele e para ele todas as coisas foram criadas. Você não existe sem Jesus. A família, o casamento que foi instituído por Deus foi criado através de Jesus. Então, a nossa mensagem tem que sempre ser cristocêntrico. Mas há uma detalhe. E eu quero nesta noite revelar a vocês Cristo como vocês nunca viram. Porque veja, todo mundo fala sobre Jesus. Os testemunhos de Jeová, falam sobre Jesus. Os mormons pregam Jesus. Eu já sentei com eles, já dei meus ouvidos, já dei uma atenção a eles e eles falaram sobre Jesus. A Igreja Católica fala sobre Jesus. E nós estamos numa época de Natal, onde Jesus se vê em todo lugar e se ouça falar em todo lugar. Sábado eu estava andando na rua principal, descendo ali, e tinha um Papai Noel, tudo barbudo, naquele calor, eu não sei como ele aguentava, mas ele estava com aquela barba, aquela roupa vermelha, aquele sino lá, chamando a atenção das pessoas, e eu não escutei tudo que ele estava falando, mas eu ouvi a palavra Jesus. Todo mundo fala sobre Jesus. Todo mundo tem um conhecimento sobre Jesus, mas não é o mesmo Jesus que está sendo pregado. O Jesus para você pode ser algo que ele não é para mim. E o Jesus de João Batista, que João Batista anunciava, pode ser diferente daquele Jesus que você acredita. E esse é o ponto. Porque João Batista, ele foi levantado, Deus o levantou, o encheu do seu Espírito Santo desde o ventre da sua mãe, trouxe João Batista como profeta escolhido para anunciar a quem? Jesus. Então, se alguém tiver alguma autoridade para descrever e falar sobre Jesus, seria João Batista. Se eu pegar um abacate aqui e eu falar para um brasileiro, isso aqui é um abacate, o brasileiro vai dizer que é uma fruta que você vai comer com açúcar. Mas se você pegar um americano, para ele é uma verdura. Você come com sal. Então, quando eu falo abacate, o americano ele pensa uma coisa, o brasileiro pensa outra. E isso acontece com Jesus hoje em dia. Ele é colocado de diversas maneiras, que quando você fala Jesus, um tem um pensamento e outra pessoa tem outro pensamento. Se eu falar para você Elon Musk, foguete, Neymar, futebol, Bill Gates, dinheiro. Mas se eu falar Jesus, cada um tem o seu entendimento. E é por isso que eu quero que você preste atenção neste momento, aquilo que João Batista vai proclamar sobre Jesus. Ele disse, eu sou a voz que clama no deserto. Preparai os caminhos do Senhor. Endireitai os seus caminhos. E aqui, enquanto ele está pregando, o povo começa a pensar, será que esse homem aqui, que mora nos desertos, vestido com pele de camelo, que come gafanhotos, será que ele é o Cristo? Diante daquela multidão toda, aquelas pessoas todas, eu fico pensando, aonde estava a preparação de João Batista para receber todas as pessoas? Ele está num deserto.
Se você precisar usar o banheiro, você vai usar onde? Diz que de Jerusalém e as cidades ao redor saíram todas as pessoas para irem no deserto e ouvir João Batista pregar esse batismo de arrependimento e anunciar a vinda de Jesus. Então, aquela multidão toda lá, ouvindo João Batista, se começa a chover, se a mãe com a criança lá precisa trocar a fralda, ela vai fazer aonde? Mas o povo, eles queriam ouvir sobre esse homem, Jesus. E isso deve ser o seu coração. Eu quero conhecer quem é esse homem que Deus vai revelar. Jesus Cristo. Agora, naquela multidão, diante daquelas pessoas, presta atenção. João Batista, ele veio anunciar Jesus. Ele veio preparar o caminho para Jesus chegar. E de tudo que ele podia falar sobre Jesus. Ele poderia falar para eles como Jesus ia vir como um bebê. Ele poderia apresentar aquele Cristo de manjedoura. Aquela criança que não faz mão para ninguém. Ele poderia falar sobre os milagres que Jesus ia fazer. Como Jesus ia ressuscitar dos mortos. Como Jesus ia multiplicar os pães. Como Jesus ia curar os leprosos. Ele podia falar sobre várias coisas. Mas ele já... eu não sou. Mas aquele que vier, quando ele vier, ele não menciona os milagres, ele não menciona todas aquelas maravilhas que Jesus fez. Entenda esse ponto. Ele vai anunciar, ele vai enfatizar uma coisa que Jesus ia fazer. Ele vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Ele não menciona os pães multiplicados que depois as pessoas, como nós lemos no domingo, foram atrás de Jesus. A gente queria o pão. De todas as coisas que ele poderia destacar quando ele está focado em Cristo, anunciando a vinda de Cristo, ele vos batizará com o Espírito Santo e fogo. Se este testemunho de Jesus, esse profeta que ardia no deserto, queria destacar esse ponto, quanto mais deveríamos prestar atenção e não focar em outras coisas e esquecer essa coisa principal. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Será que a igreja moderna esqueceu dessa mensagem essencial do Evangelho? Essa mensagem cristocêntrica. Agora, o que significa o batismo do Espírito Santo e fogo? Essa deveria ser a sua pergunta. O que significa ser batizado com esse fogo? Por muitos anos eu cometi um erro. Eu pensava que esse batismo de fogo foi uma emoção forte. Talvez uma alegria forte, uma sensação forte. E eu diminuí o Espírito Santo e o batismo com fogo, eu diminuí isso a um sentimento. E nisso eu falhei. Tem gente que vai ensinar isso. Não, eu fiquei cheio do Espírito Santo, eu pulei, eu me emocionei, eu chorei. Calma aí. Não vamos fazer isso não, meus irmãos. Reduzir o Espírito Santo a uma emoção. O Espírito Santo é apenas algo que vai se emocionar. Eu quero ser alegre, então eu estou orando que Deus me enche do seu Espírito Santo. Uma vez alguém falou isso para o Charles Finney. Eu só queria ser feliz, eu só queria ter alegria e paz. Então eu estou orando aqui e o Espírito Santo me enche, me enche, me enche, me enche. E ele não me enche. Aí o Charles Finney virou para ele e falou, até o diabo poderia orar isso e continuar sendo o diabo.
Você só quer ser feliz. Se nós reduzimos esse batismo de fogo a uma emoção, viramos fanáticos instáveis. Uma hora estamos alegres, outra hora estamos baixos, e eu não sei onde que está Deus e o Espírito Santo, mas e aí eu fico nisso, para lá e para cá. Então, primeiro erro, esse batismo de fogo não é apenas uma emoção. Você está dizendo então que não há emoções? Não. Quando o Espírito Santo vem, quando ele age como fogo, coisas acontecem e você sente isso. Mas o ponto não é isso. Eu já vi alguns dizerem, e eu pensava isso, que o batismo de fogo são aquelas línguas de fogo que ficavam em cima dos 120 no dia de Pentecostes. Eu quero mostrar para vocês, eu quero que vocês vejam isso com seus olhos, para não ficar na minha palavra. Atos 2, verso 3. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Aí eu pensava, o batismo do Espírito Santo e fogo deve ser isso aqui. As línguas que pousavam em cima das pessoas no dia de Pentecostes. Mas isso é pouco problemático, porque ele diz aqui que parecia línguas de fogo. Mas João Batista diz que ele ia batizar com fogo. Ele não diz, ele vai te batizar com algo que parece ser fogo. Não, ele vai te batizar com fogo. Então, eu acho essa explicação do fogo que João Batista está falando um pouco fraco. Eu já vi outra explicação dizendo que esse batismo de fogo é um batismo de tribulação. Calma aí, nós vamos chegar no verdadeiro significado. Mas eu quero primeiro entender os significados que não fazem sentido. Ele vai batizar com fogo. E alguns vão dizer que isso significa tribulação. De onde eles tiram essa ideia? Eles tiram essa ideia de Lucas capítulo 12. De novo, abre comigo, para que não fica apenas na minha palavra. Eu quero que vocês vejam isso. Lucas 12, 49, Jesus falando. Vim trazer fogo à terra. E como gostaria que já estivesse aceso. Mas tenho que passar por um batismo e como estou angustiado até que ele se realize. Então eles vão dizer, olha, tá vendo esse fogo aqui? Jesus ia trazer para a terra, mas ele está falando aqui de um batismo, de aflição que ele ia passar, e que nós também temos que passar por aflições. E Deus usa essas aflições para nos aperfeiçoar. Então, você está passando por uma tribulação, uma aflição, você está passando por um batismo de fogo. Isso se aplica aos ímpios também, que estão passando por uma tribulação. Eles estão sendo batizados por fogo também. E o Estevão lá, que ficou com seu rosto brilhando, enquanto ele estava sendo apedrejado e morreu. O cristão, ele não passa por esse batismo que Jesus passou. Esse batismo que Jesus passou na cruz, onde ele foi mergulhado na agonia e no sofrimento, porque ele tomou sobre si os nossos pecados, é um batismo que só ele passaria. Você não vai passar por isso. Talvez você morre pela sua fé, mas não vai ser igual a Jesus. Se você pegar essa passagem aqui e ler um pouco antes, ele vai falar sobre o julgamento que virá sobre o mundo no final dos tempos. Aí ele termina. Vim trazer fogo à terra, e como gostaria que já estivesse aceso. O que significa esse batismo de fogo? Presta atenção. Jesus veio a ser fogo na terra. João Batista testificou que ele veio nos batizar com fogo. O que significa
esse batismo. A função do fogo é purificar. A função do fogo é queimar toda a palha e preservar ou deixar aquilo que não consegue ser queimado. Isso vai com o verso 17, porque ele fala: ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão. Jesus, ele vem trabalhando. Ele vem, com as mangas subidas, no sol quente lá, igual um fazendeiro. Ele preparou a colheita, ele tira a pá, ele vem andando e ele começa a jogar aquele trigo para cima, e o vento vem passando e a palha cai do lado, e ele vai naquele sol lá quente, suando, Jesus trabalhando, purificando a colheita dele. E a palha que resta, ou seja, o pecado e a carnalidade, ele queima. O batismo com o Espírito Santo e fogo é um batismo onde você é mergulhado no fogo, com o sentido de quê? De você ser purificado de tudo que não traz glória e honra a Deus. Tudo aquilo que os olhos santos dele não aguentam é queimado no fogo. A lei dizia não. O fogo passa e queima. Você entendeu isso? Deixa eu explicar. A lei, ela não tem poder, ela só tem autoridade. Estou falando da lei de Moisés. Deus, ele deu os mandamentos aos homens, os homens não conseguem cumprir. Por quê? Porque eles não têm poder. A lei tem autoridade, mas não tem poder. É igual um semáforo. O semáforo vai falar para você o que pode fazer e não pode. Verde, pode passar. Vermelho, tem que parar. Mas o poder está naquele que está no volante. Aquilo ali é só uma luz. E se você passar, você toma multa. Mas é apenas uma autoridade, não é um poder. E assim que é a lei. Ela diz sim, ela diz não, mas ela não tem a capacidade de transformar o coração do homem. E aí João Batista levanta: ei, está vindo esse Messias para purificar o coração do homem e queimar tudo aquilo que a lei não conseguia tirar. Como? Pelo poder do Espírito Santo. O Jesus de hoje não é mais esse Jesus que batiza com Espírito Santo e fogo. Vê aí, eu tenho ficado muito preocupado nessa época de Natal, o tanto que eu vejo sobre Jesus, mas o pouco que ele é conhecido. E a pergunta para nós é se fomos batizados com fogo e Espírito Santo. Se esse fogo já caiu sobre você, entende batismo? O que João está dizendo aqui é estranho, é esquisito. É como se ele estivesse dizendo: eu estou mergulhando vocês na água, que é o que o batismo significa. Eu estou colocando vocês na água, no batismo do arrependimento. Mas aquele que virá após mim, ele vai pegar vocês e mergulhar vocês no Espírito Santo e no fogo. Quem aqui gostaria de ser mergulhado no fogo? Mas dói. Mas dói. E quando esse fogo passa, dói a sua carne. Dói a sua carnalidade. Mas é o propósito de Deus para fazer de você um tesouro celestial que a lei não conseguia fazer.
Tem gente aí que sabe o que deve fazer, mas não tem poder, não tem capacidade de fazer o bem. O mal que eles sabem que não devem fazer, eles fazem. E o bem que sabem que devem fazer, eles não fazem. Precisam ser mergulhados no fogo e no Espírito Santo e são transformados. Isso pode acontecer num instante. O batismo de água demorava quanto? 30 segundos, 20, 15 segundos. O Espírito Santo, ele pode te batizar agora e transformar a sua vida. Mas a questão é, esse Jesus que veio batizar com o Espírito Santo e com fogo, você já experimentou esse batismo? Quantos anos de igreja e você nunca batizou? Nunca experimentou isso. Já experimentou. Seja honesto, seja verdadeiro. Não diante de mim, diante de Deus. Eu conheço esse Jesus. Eu já fui batizado com o Espírito Santo. Aquele fogo já passou pela minha vida e queimou toda a carnalidade, toda a cobiça, toda a vaidade, todos os desejos ímpios no meu coração. Não. Faz quantos anos que você está na igreja sem experimentar esse batismo? Muitos. Então será que João Batista estava mentindo? Não. João Batista não estava mentindo. Será que Jesus, ele não fez isso? Ele não faz de batizar com o Espírito Santo e fogo? Não, ele faz. O que nos impede, meus irmãos, de ser batizados com o Espírito Santo e com fogo? Ele está mais disposto a batizar do que nós estamos dispostos a receber. E eu digo a vocês, diante de Deus, como essa nação precisa de um batismo na cena política, de limpar toda aquela corrupção, todas aquelas mentiras, toda aquela cena toda. Como o Espírito Santo precisa cair sobre essa situação. Eu digo na igreja, tudo se envolve dinheiro, inveja e poder. E se o Espírito Santo cair sobre a máquina que hoje se chama igreja, quanta palha ia acender e quão grande seria esse fogo? Em mim. Será que há algo em mim que precisa arder, que precisa queimar? Às 2 da manhã, o Leonardo Ravenhill recebeu uma ligação. E o cara estava chorando. Ele falou: pastor, eu acabei de ler o seu livro, porque tarda o pleno avivamento. Eu descobri 3 coisas. Que o país está doente. A igreja está doente. E eu estou doente. Que o Espírito Santo possa cair sobre nós. Que não continuemos andando sem experimentar esse batismo com o Espírito Santo e com fogo. Meus irmãos, que não deixamos a carnalidade ter espaço nos nossos corações. Mas se tiver, que deixemos o Espírito Santo queimar sobre as nossas almas e tirar de nós tudo aquilo que não agrada a Deus. Veja, Jesus está trabalhando, Jesus está purificando. Ele vem com a pá em sua mão, limpando sua eira e juntando o trigo em seu celeiro, para preparar a palha para o fogo que não se apaga. A minha pergunta para mim, para você que está me ouvindo,
Você quer esse batismo? Ou você está satisfeito do jeito que está? Você quer um incêndio na sua vida que queima todas as coisas que não agradam a Deus? Ah, mas todo mundo é falho. Isso não é questão. João Batista disse que ele veio batizar com o Espírito Santo e fogo. Você está disposto a abrir seu coração, virar seu rosto talvez e dizer: Senhor, Senhor, Deus, vem e queima e purifica do meu coração tudo que não agrada seus santos olhos. Quando Deus quis limpar da face da terra aqueles sodomitas na cidade de Sodoma e Gomorra, ele mandou gelo, água, fogo. Ele batizou Sodoma e Gomorra com fogo e acabou. Quando Deus quer nos purificar, Ele manda fogo para tirar, limpar e purificar para si. Vamos orar? Baixe sua cabeça, eu quero que você ore.